Olá, seja bem-vindo ao canal da professora Renata, e aqui a gente vai falar sobre muitos assuntos de estudo, que estão aí no canal disponível para você. E hoje eu queria falar sobre um assunto que é muito recorrente, que as pessoas me perguntam muito, que é como é que eu vou ter motivação para estudar. A pessoa fala: Renata, eu vejo o livro, eu já começo a dormir, não vem motivação de jeito nenhum, eu ponho tudo ali na frente, eu prefiro ficar limpando o chão da cozinha do que parar para estudar. E aí a gente fica sem ter motivação, a gente acha que não está motivado, uma série de coisas, e acaba não estudando. Então eu queria trazer alguns elementos importantes para você considerar sobre motivação para tudo na vida e principalmente para os estudos. O primeiro ponto tem um autor chamado Steven Pressfield, eu vou deixar o link aqui do livro dele aqui embaixo, que é muito legal, um livro excelente, que se chama A Arte, não é a guerra, não é a arte da guerra, é a guerra da arte. É a guerra que existe no processo de criação do artista. E por que que ele fez ele é um escritor, né? Por que que ele fez esse livro? Porque ele comenta que existe uma grande dificuldade entre os artistas para quebrar uma resistência inicial ao trabalho. E é fantástico, ele chama de uma resistência natural a todo movimento. Tudo que ele coloca? Que tudo que você quiser fazer na vida, vai vir uma força contrária fazendo resistência. É quase como se fosse a natureza perguntando para você assim: tem certeza que você quer? Tem certeza que você quer fazer esse negócio? Aí muitas vezes a gente perde, né? A gente fala: não, não quero não, vou fazer outra coisa, não vou estudar. Mas veja, você tem que achar normal ter essa resistência inicial, em qualquer coisa, não só no estudo. Até para fazer coisas que a gente gosta, a gente tem uma certa resistência. Imagina se você não é lá muito chegado no estudo, e aí vai vir uma resistência para estudar. Coisas que você gosta muito de fazer, elas também exigem esforço. Um hobby que você tenha exige esforço. Então a gente tem que começar a separar a ideia da motivação da ideia da animação. A pessoa está animada para estudar, eu acordei hoje assim, não me aguento, estou doida para ler aquele negócio, para estudar AFO, administração financeira e orçamentária, tudo que eu quero na minha vida é estudar isso. Isso é uma animação, raramente isso acontece. E raramente acontece muitas vezes seguidas, certo? O normal é um estado mais tranquilo, aonde a gente tem que estar sempre superando uma certa resistência para começar a estudar. Então, não confunda motivação com animação. Ache normal. Fala: eu vou estudar, deu uma preguicinha aqui. Fala: não, é assim mesmo. E você faz o que você tem que fazer. Você levanta e estuda. Porque a motivação, ela está muito mais relacionada ao seu projeto de longo prazo do que um humor no dia. O projeto de longo prazo pode ser uma faculdade, um doutorado. Olha quanto tempo você vai levar nesse projeto. Você vai estar animado mesmo, todo dia para estudar, toda matéria você vai gostar? De jeito nenhum. Mas o fato de você não estar assim empolgado aquele dia não quer dizer que você não tenha motivação. Porque a motivação, ela vem desse espectro que você olha e fala assim: não, quando eu me formar, vai dar isso, eu estou fazendo por causa disso, disso, disso. Porque eu vou dar um futuro melhor para os meus filhos, porque com esse diploma eu vou conseguir uma ascensão de carreira, com esse emprego que eu vou ter essa certificação, eu vou conseguir determinada coisa para a minha vida. Essas são as motivações de fato, e quanto mais claras elas estiverem para você, melhor vai ser, tá bom? Então, aposta nessa sua visão do porquê que você escolheu isso. E não confunde com essa animação cotidiana, que dia tem, dia não tem. E quando não tem, a gente precisa estudar da mesma forma. Isso que eu chamo da resiliência, tá? Desenvolver uma resiliência para superar essa preguicinha que pode estar dando por aí, tá? E que aí é só você entrar lá a primeira vez e quebrar, você vai ver que é fácil. Muitas vezes é uma resistência só inicial mesmo, quando você consegue sentar, o negócio deslancha, tá bom? Então foca na verdadeira motivação, que é um motor de longo prazo e não no seu estado de humor, né, como você acordou aquele dia, ok? Para ajudar você nesse processo, eu vou te aconselhar a criar um cerimonial de abertura e de fechamento dos estudos. O que que é isso?
Para quebrar essa resistência, é bom você ter alguns passos iniciais, é como se fosse uma preparação. Nesse livro, o Pressfield fala, depois você dá uma lida lá e me conta o que você achou. Ele fala do ritual que ele faz para trabalhar. Ele fala lá da caneca, da sorte, da meia, que ele arruma as coisas de determinado jeito, põe tal livro em tal lugar, ele vai fazendo um pequeno rito que ajuda ele a começar a se movimentar. Então eu aconselho que você faça isso também, não só na abertura, mas também no fechamento. Na abertura ele te ajuda a pegar, né, o ritmo, e no encerramento ele vai te ajudando a desacelerar, a desconectar para você não ficar preocupado ali com o estudo e fazer suas coisas tranquilamente. Como é que você monta esse ritual, esse cerimonial de abertura? Aconselho você a escolher 4 coisas para fazer, pelo menos, tá? Porque elas levam um tempinho. Você fazer 4 coisas deve demorar alguns minutos, né? E você já sabe o que é, faça coisas simples, como, por exemplo, tirar os livros do armário e colocar em determinado lugar da mesa. Antes disso, talvez passar um pano, limpar, garantir que a sua mesa de estudo está lá, tem tudo. Pegar uma garrafinha de água, a canequinha da sorte lá que você gosta, que sua tia te deu, aí você coloca lá do lado também. Tudo isso são ritos que vão formando um passo a passo, que vão conectando a sua cabecinha para o estudo e ajudam a quebrar essa inércia inicial. Então escolha 4 passos. Bom, tem gente que põe a roupa específica, a meia específica, aí já entra um pouco nas superstições e manias de cada um. Mas também faça coisas muito práticas, como essa de deixar todo o material que você precisa perto, seja caneta, computador, apostila, água, tudo que você tem por perto para não precisar ficar parando também. Bom, então, monte esse cerimonial de abertura e de fechamento. E quando você olhar para uma coisa que você for estudar e ela for assim assustadoramente grande, né, a ponto de você realmente assustar e querer sair correndo, você vai pegar esse estudo e vai colocar metas pequenas. Então você fala: eu tenho um livro deste tamanho para estudar", você não vai focar no livro todo, você vai focar ali por capítulo. "Ah, mas os capítulos são enormes", eu vou pegar um tópico, né, eu vou pegar coisas menores que eu sei que eu vou conseguir estudar em uma sessão de estudo. E nessa sessão de estudo, então, eu consigo focar naquilo, isso me ajuda muito a quebrar a resistência, a não procrastinar. Então a gente precisa ter claro o que a gente vai fazer e construir essas metas para o dia, para a semana, para o mês. Então quando você estiver montando ali o seu ciclo de estudos, você já tem: "Ah não, essa semana eu vou estudar aqui de, sei lá, de administração, eu vou estudar isso daqui, de marketing eu vou terminar aquele tópico X". E aí você vai vendo essa construção, esse caminhar no estudo, que é muito importante para ter motivação. Se a gente acha que está parado, e eu digo acha porque nem sempre é verdade, a maioria das vezes não é verdade, mas a pessoa acha que está parada, estancada ali, mas é porque ela não tem como acompanhar que ela está andando. Se você põe essas metas, você percebe que o estudo está rendendo. Isso deixa a gente muito mais tranquilo e muito mais motivado. Então, antes de você sentar para estudar, saiba o que você tem que estudar, separa o material específico e começa ali. Se você não sabe, se você senta, é mais ou menos assim, se você senta sem saber o que vai fazer, se você tem 2 horas de estudo, você vai passar uns 40 minutos até resolver o que você vai fazer da vida. Então a gente não decide o que vai estudar quando senta para estudar, a gente decide isso em outro momento. Quando está montando seu cronograma, quando está montando seu ciclo, quando está preparando o material da semana, é lá que você escolhe. No dia que chega assim, terça-feira, 19h, eu vou sentar para estudar atualidades, você sabe exatamente o que você tem que estudar lá. Então eu sei qual é a apostila que eu estou lendo, aonde eu estou e eu sento com aquilo lá prontinho, tá? O que vai ajudar você a quebrar essa resistência, porque você já sabe o que tem que fazer. Então saiba o que você vai estudar antes de sentar para estudar, beleza? A outra coisa é você aprender a se analisar, tá? Mas nessa ideia que eu estava falando de ver que você está caminhando. Tenha formas de ver como é que você está andando, seja um simulado,
apresentar um trabalho para um colega, para ele ver se ficou bom, fazer exercício, fazer provas anteriores daquela disciplina, ou do lugar, né, da residência que você vai fazer. Aprende a se analisar, a comparar os resultados e ver o crescimento. Muitas pessoas não fazem isso porque elas têm medo de não estar crescendo. Só que eu tenho uma péssima notícia para você. Se você não se analisar, você vai continuar sem crescer. Então não vai resolver seu problema. A forma de resolver é dando essa encarada aí, né? E analisar o seu desempenho, analisar como você estuda, qual é a melhor forma para você, o que pode ser melhorado no seu processo de estudos. Tudo isso vai ser super importante para você conseguir ter motivação constantemente, tá? Então, vê que a gente está caminhando, né, da motivação e trabalhe recompensas em períodos definidos. Eu tenho um certo receio em relação às recompensas, sabe? Até porque, às vezes, as recompensas que a gente põe podem até prejudicar o estudo depois. Então, se põe, eu vou botar como recompensa um almoço, um hambúrguer lá, e você come seu hambúrguer e depois não consegue continuar estudando, né? Porque vai ter que, vai ter que parar para fazer digestão. Então, não, todo dia eu já chego do trabalho cansada e eu já quero uma recompensa. Sabe, é complicado, eu gosto de trabalhar, né, com essa ideia de recompensa, mas um pouco mais longo, assim. Então, no fim da semana eu vou fazer um programa que eu gosto, num determinado dia eu vou me dar aquele período de lazer, vou fazer alguma coisa que eu estou querendo há muito tempo, e são os seus momentos de recompensa, mas também de reciclagem, entende? Não simplesmente para perder de vista o negócio, entende? Então, veja os períodos, não trabalhe assim, eu vou estudar agora 1 hora, depois terminar 1 hora, eu vou fazer tal coisa como recompensa. É muito pouquinho, certo? É muito adestramento. Coloca um pouquinho mais longo e uma coisa que você goste mais, tá? Essa é a minha sugestão, porque do que eu vejo do pessoal fazendo, dá mais certo. Bom, senão a pessoa também vai parar o tempo todo para se dar recompensas. E se mesmo assim você não tiver motivação, tente e estude. Levanta e faz. Só dessa vez. Aqui é uma fórmula de momentos emergenciais. Você foi, fez tudo e tal, falou assim, não quero estudar de jeito nenhum. Aí você vai utilizar a técnica do AA, né? Alcoólatras Anônimos. O que você vai fazer? Você vai dizer que vai estudar só hoje. Fala assim, não, vou fazer esse esforço, mas só hoje. Aí vá lá, hoje eu vou estudar. Aí você vai, né? Se coloca para estudar, pensando que é só hoje que eu vou fazer isso daqui, é só dessa vez, não. Para você habituar seu corpício, que normalmente está ali com preguiça, o seu astral, que está meio sem animações, digamos assim, aí quebrando essa inércia e não depender das coisas externas, né? Então, mesmo que você não tenha motivação, estude, estude. Estude que os resultados do estudo também vão trazer uma grande motivação para você, ok? Coloca aqui em prática, me conta como é que foi e continue aqui no nosso canal, que tem bastante material de estudo para você.